Olá, minha gente. O governo federal, sem a menor sombra de dúvida, está desafiando a nossa paciência. E os jornais estão também tentando enganar a população. Veja aqui a Folha. Não é? 97%, 87% apoia a paralisação, mas rejeitam pagar a conta. Não há conta para o brasileiro pagar. O petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha podem ser muito mais baratos. O problema todo é o sistema de cálculo da Petrobras para favorecer as petroleiras estrangeiras e as importadoras. O Estado de São Paulo. Greve perde fôlego, mas desabastecimento preocupa. Não revelam de forma alguma a verdade. E agora, o governo federal, parente, Michel Temer, o Meirelles, que continua mandando, tem um preposto lá no Ministério da Fazenda, aumentam de novo o preço da gasolina em 0,70 e pouco por cento. É um verdadeiro escândalo isso, é um desafio. Agora, vejam vocês quanto é que custaria o petróleo produzido no Brasil. Nós somos autossuficientes em petróleo. As nossas refinarias poderiam reabastecer 97% da necessidade brasileira. Mas o parente diminuiu o funcionamento das refinarias, 25% em média no Brasil inteiro, em algumas refinarias até mais, até 50%, mas a média, segundo a FUP, é 25%. Para importar petróleo. E está mantendo o preço do petróleo brasileiro 50% acima da média de preço do petróleo no mundo. É um verdadeiro escândalo isso. Então, com o preço interno lá em cima, as importadoras, a Shell, a Cosan, a Ipiranga, ganham verdadeiras fortunas, porque eles importam mais barato, porque o preço do Brasil está muito mais alto que o preço internacional, e ganham rios de dinheiro. E o governo federal se propõe a tirar recursos da saúde, da educação, da infraestrutura e subsidiar os importadores. O mundo inteiro grava com impostos as importações. Grava com imposto as importações para favorecer o mercado interno. Aqui não, nós estamos subsidiando quem importa. Mas um assessor nosso no Congresso Nacional, Paulo César, faz um cálculo de quanto estaria custando o petróleo do Brasil se fosse utilizado o petróleo do pré-sal. O preço básico do pré-sal na extração é de $7 o barril. Mas ele faz um cálculo interessante, aqui eu vou ler para vocês. Caso a Petrobras utilizasse o petróleo extraído do pré-sal, custo médio de produção do óleo diesel seria $40 por barril. Ele está colocando o preço de extração, mais os impostos estaduais e tudo isso, tá? A uma taxa de câmbio de R$ 3,7 por dólar, o custo médio do diesel seria 0,93 por litro. Antes da redução de 10%, o preço do diesel, a Petrobras vendia na refinaria o diesel a R$ 2,33. Margem de lucro, minha gente. Petrobras refinando o nosso próprio petróleo. 150% a Petrobras estaria ganhando. Com a redução de 10% que o governo se compromete e vai pagar com dinheiro tirado da saúde, da educação, da infraestrutura, a margem de lucro seria 126%. Um verdadeiro escândalo. Caso a margem de lucro da Petrobras caísse para 50%, o preço na refinaria seria R$ 1,40 por litro. Vamos jogar uma margem de lucro agora para os postos de gasolina. E nós estaríamos comprando o diesel por R$ 2,68.
muito inferior ao preço atual, que passa disparadamente R$4 o litro. Então nós estamos sendo roubados. E se nós mudarmos essa planilha de cálculo da Petrobras, que é feita para favorecer acionistas estrangeiros e favorecer os importadores, a Shell, a Esso, a Cosan, esse pessoal todo que lida com petróleo no Brasil, desmontar a Petrobras e acabar com a nossa autonomia e com o poder do Estado sobre o petróleo, nós teríamos diesel na bomba por R$ 2,68. Com a Petrobras ganhando 50% em cima do refino e o pessoal da bomba ganhando 50% também. O problema não é o imposto. Essa conversa de utilizar o PIS e o COFINS é tapiação. Eu nem acredito que o Temer vá sancionar isso, ele vai mudar isso. Porque, por exemplo, o CID é destinado à manutenção de estradas. Ele vai mudar, ele vai jogar em cima da saúde, da educação, e ainda vai fazer uma demagogia dizendo que o Congresso pretendia cortar em cima de impostos que têm uma finalidade social muito grande, mas que ele alterou isso. E fica bem claro para vocês que o problema da Petrobras não é ICMS, nem PIS, nem COFINS, mas é a política de preço da Petrobras, a volatilidade dessa política, aumenta 6 vezes numa semana, 7 vezes numa semana, ninguém consegue formar um preço de frete, o caminhoneiro não sabe quanto é que vai custar o seu combustível, ele não pode estabelecer um contrato de frete. E é o roubo que está ocorrendo contra o consumidor e o brasileiro. E mesmo com greve e tudo, eles aumentam agora a gasolina em 0,74%. Com o aumento dos preços da Petrobras, as importações de derivados de petróleo explodiram. Se as usinas estão refinando menos, tem que comprar lá fora. Para isso que o Parente e o seu pessoal, ele colocou no conselho da Petrobras representantes das petroleiras estrangeiras. É o fim do mundo isso. Mas baixou a produção e a importação explodiu. Bom, vamos ver aqui o que o Paulo César nos mostra. Importação de diesel. 15 milhões de barris em 2005. 15 milhões. 80 milhões de barris importados em 2017. Crescimento da importação, 433%. Vocês vejam. Então o preço aqui no Brasil está alto, os importadores compram por preço baixo lá fora, não é? E vendem aqui pelo preço alto tabelado pela Petrobras, que tem o monopólio do refino no Brasil. Farra das importadoras. Hoje temos quase 400 empresas que estão autorizadas a importar derivados de petróleo. 129 empresas foram cadastradas a partir de 2016. Com preços mais altos da Petrobras, as importadoras aproveitam vender com altas margens para o Brasil, compram barato lá fora e vendem caro aqui dentro, com lucros fantásticos. A capacidade ociosa, eu insisto, das refinarias da Petrobras, determinada pelo Parente, pelos que tomaram conta da política de petróleo do Brasil, é de 25%, dados da FUP. Algumas pessoas me dizem que é muito mais do que isso, mas vou trabalhar com os dados da Federação da União dos Petroleiros. E como o governo ainda quer subvencionar o preço de diesel, beneficiando os acionistas da Petrobras e importadoras como Shell, Cosan e Ipiranga. São as que importam quase que a totalidade. As outras, 300 ou 400, são marginais nesse processo. Então, vocês vejam, os petroleiros têm razão, os caminhoneiros têm razão na greve. E o que é notável é essa imprensa toda tentando desmoralizar o protesto. Ah, sim, e o novo ministro, que era um secretário do Meirelles, um tal de Guardia, que é ministro da Fazenda, diz agora: eu sou a favor do livre comércio, eu sou um liberal. O livre comércio restabelece a verdade dos preços e baixa o preço no Brasil. O livre comércio dele. O preço dele está vinculado à valorização do dólar e ao preço do petróleo no mercado internacional. Então, se o petróleo sobe na Inglaterra e o dólar sobe no Brasil, de repente nós podemos estar pagando 4 vezes mais do que estamos pagando hoje. É um verdadeiro escândalo. E o liberalismo dele é muito interessante. O governo subsidia com imposto, dinheiro de imposto,
para os acionistas continuarem ganhando 150% em cima do custo real do petróleo do pré-sal refinado no Brasil. Nós pomos dinheiro público, nós pomos dinheiro de imposto, e quando o povo reclama, os caminhoneiros se mobilizam, pede para o exército desobstruir estradas, bala de borracha, porrada de todas as polícias que existem no Brasil. Este é o liberalismo econômico dos canalhas. 3 vezes canalhas. Canalhas, canalhas, canalhas. Estão acabando com o país. A política é destruir a Petrobras e entregar para o mercado. Agora vejam vocês, se essa política do neoliberalismo econômico está fazendo esse estrago com o Brasil, essa barbaridade com os preços, vocês imaginem quando eles privatizarem a SEDAI no Rio de Janeiro, as companhias de água e esgoto em todo o Brasil e a Eletrobras. Daí o escândalo vai ser total. Eles vão tentar achacar com o preço o povo brasileiro, a indústria brasileira, de uma forma absolutamente inacreditável. Nós temos que resistir, minha gente. Não é possível que, ainda mais agora, com esta provocação do parente, de subir o preço com a greve nas ruas, a gente não proteste. Você vai ficar em silêncio? Pelo menos um grito de protesto, pelo menos uma manifestação. Chega! O Brasil é dos brasileiros. Devolvam a dignidade para o nosso povo e para o nosso país. O petróleo tem que ser estatizado de forma absoluta. Vocês sabem que lá na Rússia derrubaram o regime comunista, né? Primeiro foi a perestroika, não é? Depois, a primeira glasnost, o degelo é a perestroika. A perestroika é a reorganização. O regime lá é capitalista. E privatizaram o petróleo também. Até que, quando começou esse ataque contra o Estado russo e a população, o Putin, que é o presidente da República, aproveitou a crise que jogou o preço das ações das companhias petroleiras lá para baixo e reestatizou tudo de novo. Petróleo tem que ser do Estado. É um preço público, como é o preço dos correios, como é o preço da água, do esgoto e da eletricidade. E tem que ser policiado pelo Estado. Solução para a crise? Aumentar imposto? Pagar com arrecadação tributária? Não. É abrir o preço da Petrobras. Mostrar com toda clareza isso que o Paulo César mostrou e que eu coloquei para vocês. Quanto custa realmente o petróleo extraído no Brasil, refinado no Brasil? Bota uma margem de lucro razoável para a Petrobras e para os seus acionistas, para expandirem, para perfurarem e para progredirem. Mas tem que acabar a roubalheira. Preço público controlado pelo Estado. Isso se nós tivermos Estado e quando nós tivermos governo, que parece que agora a vaca foi para o brejo. O golpe da Dilma foi para tomar o petróleo do Brasil, destruir a Petrobras. Porque cá entre nós, eu fazia oposição ao governo da Dilma. Eu nunca suportei a política econômica do Joaquim Levy, nem a do Meirelles antes. Eu era uma oposição clara no Congresso Nacional. E alguns companheiros do PT, inclusive, me acompanhavam. Eu sou do PMDB. Eu sou fundador do PMDB no Paraná. Eu sou o filiado número 1 do PMDB no Paraná. E eu fazia oposição. Mas a Dilma nunca foi corrupta. Nunca houve um desvio que justificasse o golpe e o seu impeachment. A intenção, inclusive quando os Estados Unidos grampeou o telefone da presidente, não era para pegar a fórmula secreta do regime Ravena de emagrecimento da presidência. Era para derrubar o governo. Tinha ladrão na Petrobras de todos os partidos, inclusive do meu, patrocinado por políticos do meu, diretores absolutamente corruptos metendo a mão. Mas a crise da Petrobras... E veja bem, eu quero ladrão na cadeia. Eu saudei as medidas do Judiciário e do Ministério Público desde o primeiro dia. Mas o que deixou a Petrobras em dificuldade foi o seguinte: os Estados Unidos começou a enfrentar o monopólio da Arábia Saudita, da Venezuela e do Brasil, que com o pré-sal nós passamos a ser, se não o maior produtor, um dos 2 ou 3 maiores produtores de petróleo do mundo. Então, eles inventaram uma política de extrair o shale gas, o gás das camadas subterrâneas, que era tirado com pressão d'água, injeção de água. E com isso jogaram para baixo o preço do petróleo. O petróleo que estava custando $140 o barril, passou a custar 30. E a Petrobras no Brasil tinha investido em refinarias, em ampliações, em dólar.
A sua receita baixou porque o preço do barril de petróleo caiu, mas a dívida continua em dólar e o dólar continuou sendo supervalorizado em relação ao real. Vocês lembram? O dólar custava 1,80, hoje custa 3,70 e às vezes até 4 ou mais de 4, dependendo do dia e do tamanho da crise. Os ladrões da Petrobras existiram, eram multipartidários, canalhas, 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 cadeia para eles. Mas a Petrobras está sendo roubada com essa história toda de moralização da Petrobras, que era entregar para os ladrões. E o mundo inteiro sabe que as 7 irmãs do petróleo provocaram genocídios, liquidação de populações inteiras no seu desespero por tomar conta do petróleo, da extração, do refino no mundo inteiro. Aqui no Brasil ganham de graça depois de terem derrubado um governo e colocado no governo e mantendo ainda no Congresso Nacional as mesmas pessoas que garantiam politicamente os diretores, presidentes e vice-presidentes ladrões da Petrobras. Muita gente foi para a cadeia, mas os bandidos estão mandando no Brasil e patrocinando essa política intriguista de liquidar a soberania brasileira. Nos devolvam a dignidade do povo brasileiro e que o nosso grito soe forte em todo o país. Nós sabemos o que está acontecendo. E vem esses jornalões dizer: o povo é a favor da greve dos petroleiros, dos caminhoneiros, mas é contra pagar a dívida, o custo. O custo não existe. O custo é o lucro extraordinário das multinacionais, dos importadores que tomaram conta do governo do Brasil. Nós temos que recalcular o preço, abrir a caixa preta e baixar o custo do petróleo. E para terminar, minha gente, eu fui governador do Paraná 3 vezes. Os impostos estaduais não são baratíssimos. Eu tinha o imposto mais barato do Brasil. Eu baixei o diesel para 12%. Mas o petróleo era barato há 6, 7 anos atrás, mesmo com impostos estaduais caros. Eu aconselharia uma revisão tributária no Brasil, porque só pobre paga imposto e os impostos são indiretos em cima dos mais pobres. Mas tenham a certeza de uma coisa: a alta do preço do petróleo hoje não tem nada a ver com imposto. É o roubo que está sofrendo a Petrobras e o nosso país na mão de corruptos, ideologicamente corrompidos, e muitos deles materialmente corrompidos também, prepostos da geopolítica dos Estados Unidos e do capital financeiro internacional. Brasil de volta para os brasileiros. Valeu, minha gente. Daqui a pouco eu vou participar aqui também pelo meu Face e por outros meios de um bate-papo com o Duplo Expresso e um jornalista importantíssimo na política e na divulgação das verdades do mundo hoje. 4 horas eu entro novamente no ar no Duplo Expresso. Um abração a vocês e muito obrigado por terem mantido essa extraordinária audiência até agora. Até às 4. Boa tarde. Como é que eu faço para